Mulheres de Esperança. Talvez quando pensas em autocontrolo ou na necessidade dele, o que provavelmente vem à tua mente é a moderação na comida. Por acaso a minha mente foi buscar outra coisa completamente diferente, Inês. Embora vivamos numa sociedade onde há mais oportunidades de satisfazer o nosso apetite do que em qualquer sociedade na história, eu pensei no descontrole emocional. Muito interessante, Sónia. Acho que poderíamos mencionar várias coisas que nos remetem para o autocontrolo ou para a falta dele. Parece tudo indicar uma espécie de descompensação. Meninas, não queria interromper, mas antes de prosseguirmos a nossa conversa, não nos podemos esquecer das nossas amigas ouvintes que se encontram do outro lado. Tens razão, Inês. Isto é o que dá quando um grupo de amigas se junta para conversar. Até perdemos a noção do tempo e do espaço. É verdade, é verdade. Amiga, queremos convidar-te a subscreveres o nosso canal do YouTube e a ativares as notificações, se ainda não o fizeste. Agarra esta oportunidade e segue o nosso podcast no twr360.org, no Spotify ou Google Podcast. Partilhares nas tuas redes sociais é importante para nós, pois assim garantimos que mais mulheres ouvem as nossas palavras de esperança. É isso mesmo, estamos aqui para espalhar esperança e com esta série de programas pretendemos que as nossas amigas encontrem um poço de sabedoria e aprendizagem para a sua vida. Inspirado no livro de Lydia Brown Beck, aqui vamos desvendar várias maneiras de adquirirmos sabedoria na tomada de decisões. Acreditamos que vai ser um bom tempo. Não saias do teu lugar, pois voltamos já de seguida. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Inês, falaste inicialmente sobre a comida. A verdade é que vivemos numa cultura saturada de comida. Infelizmente, também da comida processada que não nos faz nada bem à saúde, a médio e longo prazo. Tens razão, Miriam. Quão difícil é ensinar aos nossos filhos sobre o autocontrole alimentar numa cultura de satisfação instantânea e fácil. Não apenas os filhos, mas a nos autodisciplinarmos também. Alguma vez tiveste mais olhos que barriga? Que sentiste o exagero da tua gula? Ou até a culpa que sentes a posteriori? Ai, agora acabei de me lembrar de um pacote de M&M's. Vocês são mesmo más a fazer estes scripts. Somos capazes de sentir repugnância de nós próprias, ficamos com remorsos e acabamos por nos autorrecriminar. Mesmo? Puxa, apesar desses sentimentos negativos, ainda assim costumamos menosprezar o aspecto pecaminoso da gula. É verdade, Miriam. Costumamos amenizar este pecado e culpamos os exageros da noite passada ou, em casos extremos, ao descontrole alimentar de alguém. A Bíblia é clara quanto a isso em Provérbios 23, 20, 21. Não te juntes com os que se embriagam nem com os que comem demais, porque bêbados e comilões acabam na miséria. A sua indolência cobri-los-á de adranjos. Tornamo-nos glutões sempre que comemos mais do que precisamos. Independente da motivação que tenhamos, sempre que usamos de maneira errada o dom do alimento que Deus nos dá, com o intuito de nos satisfazermos, como fuga de emoções desagradáveis ou para buscarmos controlo sobre a nossa vida. Faz muito sentido. É por isso que aqueles que têm o distúrbio alimentar da anorexia também se encaixam nesta categoria. Todos os que usam a comida de forma equivocada usam-na como meio de lidar com o stress, aliviar o tédio ou até fugir do sentimento de solidão. Distúrbios alimentares e outras consequências da glutonaria não prevalecem em países subdesenvolvidos, sabiam? Mas a abundância de comida no Ocidente tem-se tornado um caminho fácil para as consequências do nosso pecado. É verdade. Nós somos sortudas pela abundância que temos, meninas. Verdade. É bom comer com moderação, como está escrito em Provérbios 25, 27. Não faz bem comer muito mel, nem procurar muitas honrarias. Como definirias o conceito de autocontrolo? Talvez a primeira coisa que poderíamos dizer é que o autocontrole é muito difícil de adquirir. Sabemos disso por experiência própria, certo? Sim. Autocontrole é ter ou manter em nós mesmas o que também significa o controle das nossas emoções. Tal como a Sónia referiu anteriormente, o controle das nossas palavras, olha como falámos no primeiro episódio desta série, e todos os nossos apetites físicos. A mulher sábia reconhece que dominar a arte do autocontrolo é fruto da obediência a Deus, isto é, da submissão ao controle dele em cada área da nossa vida.
Não falamos de uma submissão que nos aprisiona ou oprime. Este tipo de submissão liberta-nos de todo e qualquer impulso descontrolado. Isso é muito importante esclarecer, Sónia. Ser autocontrolada é, na verdade, ser controlada por Deus. Quando Ele passa a controlar cada área da nossa vida, passamos a viver de forma mais equilibrada e sábia. Sem as muralhas do autocontrolo, temos pouca defesa contra os nossos inimigos, que consistem de tudo o que enfraquece e diminui a nossa habilidade de obedecer a Deus. O apóstolo Paulo ensina-nos algo sobre autocontrolo na sua carta aos Gálatas. No capítulo 5, ele faz um contraste entre sermos guiadas pelos desejos naturais e sermos guiadas pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito manifestam-se em nós à medida que somos controladas por Jesus Cristo. Certos comportamentos e hábitos que temos, na sua maioria, demonstram frutos negativos, sendo eles resultado da nossa separação com Deus. É verdade. Quando as pessoas buscam realização fora de Deus, a princípio elas imaginam estar no caminho da alegria e da liberdade. Mas a realidade é justamente o oposto. Paulo menciona em Gálatas os frutos que o Espírito produz. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia e autodomínio. E contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Aqui descobrimos que o autocontrole não é uma característica natural. Por isso mesmo precisamos do Espírito de Deus em nós. O autocontrole é possível apenas através de Deus, em confiança, dependência e submissão. Se queres saber mais sobre os frutos do Espírito, podes ouvir a nossa série que fala exatamente sobre isto. É só ires ao nosso Spotify. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Bem-vinda de volta ao episódio Mulher Sábia conhece o segredo do autocontrolo. Já nos segues nas redes sociais? Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Permanece desse lado e fica connosco para falarmos dos 5 impedimentos do autocontrolo. Importante relembrar, Miriam, temos experimentado as falhas constantes nas nossas tentativas de não comer demais, não gastar demais ou qualquer outra luta que estejamos a enfrentar. A boa notícia é que há esperança. Isso não precisa ser assim. Muitas vezes parecemos uma cidade derrotada, sem muralhas. Pensa connosco. O que derruba os nossos muros? O que te impede de adquirir autocontrole? Bem, vamos considerar então 5 possibilidades. Vamos. Primeiro, desejos em competição. Um motivo pelo qual lutamos é que o nosso desejo por controlo está constantemente em guerra contra o nosso desejo pela coisa que queremos controlar. Por exemplo, se és uma mulher cujo peso está sempre a aumentar e a diminuir, sabes do que estou a falar. Depois de tanto tempo a tentar, acabas por ficar desanimada e simplesmente desistes ou continuas nessa luta para o resto da tua vida. Não precisa ser assim. Jesus disse: um reino dividido em grupos que lutam entre si acaba por se arruinar. Do mesmo modo, uma cidade ou uma família dividida não se mantém de pé. Se estamos divididas entre 2 desejos, não chegaremos a lado algum. É isso mesmo. 2. Motivações equivocadas. Às vezes o domínio próprio permanece uma ilusão, porque o buscamos pelos motivos errados. Com isto, precisamos de examinar o nosso coração. Deus está interessado em ajudar-nos na nossa santificação. A santificação capacita-nos a um relacionamento mais próximo com Deus. Nem mais. Encontraremos autocontrole muito mais facilmente se o desejarmos porque queremos remover obstáculos no caminho do nosso relacionamento com Deus. Vamos então ao terceiro ponto. Subestimar o poder destrutivo da autossatisfação. Nós abusamos porque desejamos satisfação imediata. Um escape do stress, do tédio, da solidão. Mas algo que é bom no começo pode destruir-nos no final se não exercermos o autocontrole. Vamos olhar, por exemplo, para o namoro. Ele é muito bom, faz-nos sentir bem connosco mesmas. No entanto, não existe autocontrole emocional. Aquilo que é bom pode tornar-se em algo tóxico, possessivo e sufocante. Sei o que isso é em primeira mão, Sónia. Quando menos esperamos, percebemos que fomos enganadas. Aquilo que começou como uma diversão prazerosa torna-se algo que não sabemos viver sem, e isso é muito perigoso.
Podemos dizer o mesmo do álcool, das drogas, do sexo. Os excessos são prejudiciais para a mente, para o corpo e para o espírito, todos. Falha no autoconhecimento. Este é o nosso ponto 4. Será que tu és perita, isto é, que sabes perfeitamente aquilo que te faz tropeçar? Conheces bem aquelas tentações e fraquezas que te lançam sempre para a cova do pecado? Às vezes nós não sabemos porque não queremos saber. Mas esta recusa é o golpe mortal que nos leva à perdição e diz respeito ao autocontrole. Isso também é orgulho. Mulheres que aumentam o seu domínio próprio são as que, humildemente, reconhecem as suas fraquezas particulares. Somente os humildes podem a reconhecer e admitir as suas fraquezas. E é precisamente esta humildade que encontra graça para arrepender-se da autossuficiência e apoiar-se em Jesus Cristo para praticar o domínio próprio. Este autoconhecimento é também um componente vital da sabedoria, sabiam? A mulher sábia aprende a reconhecer as suas fraquezas pessoais. E por fim vamos ao último ponto, o número 5. Pensamos que o domínio próprio deve ser fácil. Muitas vezes o autocontrole permanece indefinido por pensarmos que é fácil. A força que Deus dá é a capacidade de superar, mas esta capacitação requer trabalho vigoroso. Tens razão, Sónia. Na Bíblia está escrito: portanto, meus irmãos, como sempre me obedeceram quando eu aí estava, obedeçam-me ainda mais agora que estou ausente. Trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor, pois Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. Isto está escrito em Filipenses 2, 12-13. A mulher sábia esforça-se com perseverança para exterminar o pecado e ela ora por um espírito de moderação. Bem, que programa! Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou a aprender imenso. Também nós, Inês, já sabes, aguardamos a tua intervenção nas redes sociais em relação a este assunto. Manda-nos mensagem privada, sem medos ou vergonhas. Até lá, estamos a orar por ti, para que Deus possa dar-te sabedoria nos momentos certos. Queres dizer comigo? Encontra esperança hoje! Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.